Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para dar continuidade aqui a essa nossa série sobre fundamentos aí dessa nossa área de microcontroladores, sistemas embarcados e internet das coisas. E hoje eu gostaria de falar aqui sobre um assunto muito importante e é fundamental aí para o pessoal que está começando, que é a questão de como é feita essa questão do desenvolvimento, né? As ferramentas de desenvolvimento aí principais para se programar microcontroladores. Uma das principais ferramentas que a gente vai precisar é, no caso, o compilador. O que é o compilador? O compilador vai ser uma ferramenta de software que vai ser a responsável por traduzir uma linguagem de programação, que a gente vai estar escrevendo o nosso código, o nosso programa, para a linguagem que o microcontrolador realmente entende, para uma linguagem hexadecimal, aí, uma linguagem binária que realmente o microcontrolador entende. Na verdade, pessoal, quando a gente fala dos microcontroladores aqui por trás, o que basicamente o microcontrolador é? Basicamente, o microcontrolador é um executor de uma sequência que você vai colocar para ele de códigos, tá? De instruções. Então, o microcontrolador, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas um microprocessador, um microcontrolador é uma coisa incrível. Sim, claro, toda a tecnologia, todo o avanço, a miniaturização, tudo isso é realmente coisas incríveis, né? Um grande expoente aí da inteligência humana, das conquistas aí, das execuções humanas. Mas o conceito, ele é um conceito que a gente consegue entender. Ele é um conceito de uma máquina sequencial, onde a gente vai colocar instruções para ele seguir. No caso, essas instruções vão estar dentro da memória de programa do microcontrolador. Então, quando a gente gravar o nosso programa no microcontrolador, vai ficar alocado dentro da memória de programa desse microcontrolador. Geralmente, hoje em dia, esses microcontroladores têm essa memória de programa do tipo flash, né? Igual a tecnologia dos pendrives e assim por diante, cartões de memória, tá? Mas não necessariamente. Existem também outros tipos de memória de programa, memória ROM, memória PROM, memória E2PROM, tá? Existem também outras formas aí de se trabalhar, mas o mais comum hoje em dia são os dispositivos com a memória de programa do tipo flash. Inclusive RAM, tá? Inclusive existem o processador em si, o computador, a memória de programa dele vai ser a RAM, ele vai buscar as instruções da RAM, ele não busca do HD as instruções para executar, ele vai utilizar a RAM, tá bom? E microcontroladores, dependendo do microcontrolador, mais avançados também, dá para fazer dessa forma, rodar a aplicação em RAM, tá? Mas, para a gente resumir, para a gente entender, então, essa memória, que vai ser como se fosse um gaveteiro gigante, onde vai estar guardadinha ali cada instrução que a gente mandou ele fazer, e vai ter um ciclo específico de busca e execução, né, onde vai ter um registrador, uma posição de memória que vai indicar o endereço da gavetinha para você ir lá executar. Então, você vai lá, pega numa gavetinha tal, lê a instrução e executa aquela instrução. Então, o que vai mudar, o processador, a CPU do microcontrolador, ela só faz isso. Ela só busca e executa, busca e executa. A questão é que essa ordem de comandos que a gente está colocando ali dentro do nosso gaveteiro é o que faz com que um programa com microcontrolador seja totalmente diferente do outro. Um cuide de um brinquedo, o outro cuide de um equipamento médico hospitalar, outro cuide, sei lá, de um dispositivo automotivo, outro cuide de um dispositivo de um carrinho que está indo lá explorar Marte. Então, olha que interessante. Na verdade, o dispositivo em si, o microcontrolador, ele só faz a ULA, né, a CPU lá dele, só faz uma função, que é buscar e executar instruções, tá bom? E essa ordem dessas instruções é que faz todo essa imensidão de projetos, de aplicações aí diferenciados. E o compilador, ele é chave nisso daqui para a gente, porque ele é quem vai traduzir e vai montar, vai colocar tudo nessa ordem certinha para depois ser gravado lá na memória de programa, tá bom?
Hoje em dia, os compiladores estão muito avançados. Antigamente não existia compilador, então quem estudou microcontroladores, microprocessadores no final aí da década de 90, aprendia de uma maneira totalmente diferente. No Assembly, muitas vezes tem nem software, né? Eu lembro quando eu estudei, eu nem tive no meu curso técnico microcontroladores, eu tive uma disciplina de microprocessadores que usava uma placa lá que você tinha que digitar o endereço, né, da memória e digitar o dado lá em hexadecimal. Então, você ia fazendo o trabalho, né, do montador. Você tinha que fazer, entre aspas, lá, a montagem do seu código em hexa. Não era um compilador, porque a gente não traduzia de uma linguagem de alto nível para o assembly, né, mas era fazia o trabalho do montador, que era pegar as instruções e colocando elas endereço por endereço na memória, tá bom? E todo esse trabalho ele foi, né, ficou totalmente abstraído com a utilização desses tradutores, desses compiladores, capaz de otimizar código, capaz de alocar espaços para armazenamento de variáveis, capazes de entender se uma variável vai ser ou não utilizada, economizar memória. Então, o compilador é uma ferramenta importantíssima hoje em dia. E o compilador, ele está dentro de um conjunto de ferramentas. Então, quando você abre lá um IDE, por exemplo, o IDE Arduino, na verdade, o IDE em si não é o compilador. O compilador é uma ferramenta de software que está por trás. O IDE, que é esse ambiente completo de desenvolvimento, ele vai ter um editor de texto, ele vai ter as janelinhas, ele vai chamar lá o compilador para compilar, vai ter também a parte, outras ferramentas de software ali, tudo integradas. Tá? Então, por isso que a gente chama de um ambiente completo ali de desenvolvimento, os IDEs. Tá? No compilador é fundamental para essa nossa tarefa de desenvolver projetos, programas para microcontroladores. E é sempre muito importante você também conhecer não só a linguagem de programação que você vai estar utilizando, mas também alguns recursos, algumas funcionalidades ou funcionamento do seu compilador, porque isso pode ajudar a otimizar códigos, a facilitar os processos, a evitar erros, tá bom? Então, é sempre importante, é sempre muito importante a gente entender também a ferramenta que a gente estiver trabalhando, tá bom, pessoal? Bem, acho que por hoje tá bom, tá? Lembrando sempre aí que a gente tem os nossos cursos aí na Microgênios Academy, curso gratuito, Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados, Internet das Coisas, mais de 50 horas, com o certificado da Microgênios. Tem interesse, está sem orçamento aí para começar, mas precisa estudar, precisa começar a atuar nessa área de microcontroladores, de programação, então não deixe de fazer o nosso curso gratuito. Tem a nossa formação com a LabGênios, uma formação super interessante, aí, ideal para os iniciantes, onde a gente usa a nossa plaquinha LabGênios Nano, tá bom? Se você estiver assistindo aí durante a Black November, tem condições especiais, inclusive ganhando a placa de brinde. Se não tiver, entre em contato conosco para saber as condições especiais para fazer a sua matrícula. E temos a nossa formação aí mais completa nesse momento e mais avançada também, a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e internet das coisas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos e projetos a todos. Conheçam aí os nossos cursos. E se você, nesse momento aí, não dispõe de orçamento aí para começar seus estudos, não se preocupe. Tem um curso gratuito, vale a pena se inscrever, começar a estudar. 50 horas você já vai sair criando aí seus primeiros projetos com microcontroladores e eletrônica. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado aí pela atenção de todos. Bons estudos e projetos para vocês.